Administração, Contabilidade e Ciências Atuárias da Universidade de São Paulo e consultor da FEA Júnior. Obrigado, Lucas, por aceitar o meu convite e estar aqui hoje conversando sobre a sua vida profissional, pessoal. Muito obrigado eu pela oportunidade. Espero poder agregar aí e que o nosso papo renda bastante. Legal. Obrigado, Lucas, por aceitar o meu convite e estar aqui hoje conversando sobre a sua vida profissional, pessoal. Muito obrigado eu pela oportunidade. Espero poder agregar aí e que o nosso papo renda bastante. Legal. Então, ô Lucas, como é que você escolheu essa área de administração? Olha, para ser bem sincero, ela não foi a minha primeira área. Demorou um tempinho até eu chegar nesse ponto de decisão. Eu já passei por algumas áreas, passei pela área da saúde, né, em outros cursos, passei até por jornalismo, assim, diferente. Mas, assim, tendo bastante contato com o pessoal, tanto da Universidade de São Paulo, que era da FEA, né, quando eu era desses outros cursos, e vendo as possibilidades que o curso proporciona, né, tanto no mercado quanto de aprendizado, me chamou bastante atenção. Aí eu decidi entrar nessa área mesmo. E como que você conseguiu entrar na USP? Conta um pouquinho esse período de estudo. Olha, foi um período árduo, tanto quando eu entrei da outra vez, né, no outro curso que eu fiz cursinho, porém na segunda vez eu estudei por conta própria mesmo em casa, né? Eu tenho bastante disciplina para estudar sozinho em casa, só que exige que você tenha bastante foco, né? Para você conseguir entrar, você tem que ser muito focado, muito disciplinado ali, ser regrado, mas no fim vale muito a pena, depois é só colher os frutos, vale muito a pena mesmo. E a FEA, né? Como que você conseguiu passar por esse processo seletivo e conseguiu entrar na FEA Júnior? E antes disso, o que que é a FEA? Defina o que é a FEA. Então, a FEA Júnior ela é uma empresa júnior, né, de consultoria empresarial. Ela é uma empresa que já está há bastante tempo no mercado. Ela faz um intercâmbio ali entre o aluno, né, que está aprendendo na graduação, seus conhecimentos ali teóricos, e as habilidades práticas de mercado, o contato com o mercado real. Então, você tem a possibilidade de desenvolver tanto as suas soft skills quanto as suas hard skills, né? Pondo em prática o que você aprende na aula. E para eu entrar nela, foi mais assim uma ambição no começo, de início, porque eu já ouvia falar dela, mesmo antes de estar dentro da FEA, né? Eu já ouvia falar pelo pessoal que eu conhecia da FEA antes de passar no curso. E o pessoal sempre falava que era desafiador. E daí isso me motivou desde sempre. E é basicamente isso mesmo. Mas a FEA Júnior é bastante conhecida no campus lá da economia e administração. Ah, sim, dentro da FEA, eu acho bem pouco provável que alguém não conheça. A gente tem um nome grande dentro da faculdade. E como é que foi o processo seletivo para você entrar? Como é que funciona lá? Para escolher os alunos que vão estar integrando a FEA Júnior. Então, é um processo seletivo criterioso, né? Ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é um vídeo em que você vai falar sobre você, é mais para ver um pouco mais sobre o candidato ali, sobre o perfil do aluno, né? A segunda etapa, você resolve um case em grupo, então vai ser delegado ali um case e o pessoal tem que se unir para poder resolver ele, né, num prazo de uma semana, mais ou menos. Aí, passada essa fase, vem a terceira, que é uma entrevista, né, com o pessoal da gestão, em que eles vão avaliar tanto a sua capacidade de quebrar problemas, né, de tomada de decisão ali, quanto o próprio fit cultural ali do candidato com a empresa. E quantos alunos, mais ou menos, passam por esse processo? Para ter aí qual a quantidade de alunos que são aprovados e que se inscreveram? Nossa, talvez eu não lembre o número de cor agora, mas é um número expressivo, assim, de pessoas que se inscrevem. Eu acredito que seja um dos processos seletivos que tem mais inscritos dentro da FEA, né, das entidades, que tem várias entidades. E entra, assim, é variável, não é um número fixo, varia de acordo com a quantidade, né, a cada ano, mas no meu ano foram mais de 30 pessoas que entraram. 30 pessoas? Na minha. E são 2 processos seletivos ao ano, né, geralmente.
E a cada um também tem uma, é bem dinâmico, né? O pessoal gira bastante, tem um pessoal que entra, mas tem outra turma que sai. E é um fluxo grande. E tem a hierarquia lá? Tem. Como é que funciona? Então, tem a parte da presidência, né? O presidente, tem os diretores, compõem a diretoria. Aí tem alguns líderes abaixo, coordenadores, né? Até chegar na parte dos consultores, né? Que compõem ali o core, né? Da empresa. Mas tem sim toda uma segmentação, uma hierarquia ali para cada área, né? Parte de mercado, RH, a parte de desenvolvimento de produtos, projetos, tem tudo definidinho. O que te motivou a poder participar da FEA? Então, principalmente essa questão de se desafiar. Primeiro ponto, quando eu cheguei na FEA, eu já sabia que era desafiador, todo mundo falava. E outro ponto é o que a FEA Júnior tem como proposta, né? Que é fazer o intercâmbio de você com o mercado, expandir o seu networking de forma absurda, você ter contato tanto com o mundo de consultoria, quanto também com o mundo empresarial em si, as áreas dentro de uma empresa. Porque assim, a gente tem muita coisa que a gente usa e que a gente faz nos nossos processos internos que se assemelham a grandes empresas do mercado. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, uma ferramenta que é usada pela McKinsey ou pela Bain, que são empresas referência, né? Então, assim, a possibilidade de você ter um contato com uma empresa que se assemelha a essas grandes do mercado é uma coisa surreal, assim. Fora a curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado me chamou muito a atenção, o pessoal fala muito, e realmente se faz real quando você entra, assim. O Lucas que entrou na FEA Júnior e o Lucas de agora, É outro sabe, é outra completamente. coisa. A gente até brinca, né, que nas filas você vê a galera sei lá, da FEA Júnior conversando e soltando um termo aqui, outro termo ali, você fica, gente, o que está acontecendo? E quando você vê, você está igualzinho, depois de entrar. Uhum. E quais as empresas que a FEA Júnior já desenvolveu algum tipo de projeto? Você pode citar alguns? Olha, tem algumas empresas, eu não vou lembrar muitas, mas eu sei que tem projeto grande da Nubank, Nubank? já teve projeto da Red Bull, alguns projetos de bancos também, assim, tem empresas bem grandes que já foram atendidas pela gente. Então, Lucas, como tem sido a sua experiência, né, nesse... Faz quanto tempo já que você já está na FEA Júnior? Vai fazer um ano Um agora em ano. abril. Esse um ano, né? Uhum. Como foi essa experiência em relação esses projetos que você tem desenvolvido? Olha, é uma experiência muito enriquecedora. A gente tem duas formas de aprender muito lá. Tanto na parte de consultoria, né, que a gente lida com os projetos, né, com todos os processos relacionados aos projetos, quanto até mesmo você prestar editais para ou subir de cargo, mudar de área dentro da empresa. Não necessariamente você tem que mudar ou subir de cargo, mas você pode prestar esses editais, se você tiver o interesse em trocar de área. No caso, eu já prestei alguns editais, já prestei para a área de eventos, já prestei para a área de marketing, de mercado, e assim, a gente aprende bastante sobre como que funcionam os processos dentro das áreas, né? Como, por exemplo, na área de mercado, o edital que eu prestei, a gente aprendeu bastante sobre funil de vendas, né? E também Hum. até sobre a questão de marketing, né? Que eu também prestei. Então, você entra no micro mesmo, você entra no a fundo das áreas. Coisa que, assim, você na graduação você vê mais no teórico e diluído ao longo dos anos de graduação. Agora, na empresa júnior, não. Você já tem aquele treinamento e você já coloca em prática, né? Você geralmente tem entregas para fazer, né? Práticas. E a parte de consultoria, assim, sem igual, o aprendizado, né? Você lidar com o cliente real é uma coisa que te faz amadurecer ali profissionalmente, sem dúvida alguma. Eu, pro meu primeiro projeto, né, com vocês, para o de agora que eu estou atualmente, a gente sente uma evolução, né? Tanto em lidar no dia a dia, quanto em como ter desenvoltura para lidar com o cliente. É bastante interessante. E você usa na FEA Júnior a inteligência artificial para poder
dá algum feedback para vocês? Como é que você usa a tecnologia como acessório para você na FEA Júnior? Olha, é bastante interessante porque não só a questão da inteligência artificial, mas de tecnologias no geral. Então a gente tem várias plataformas, né, que a gente usa para dar um suporte, né, nos nossos entregáveis, nos nossos processos. Então a gente está sempre amparado pela tecnologia. A questão da inteligência artificial, eu diria que seria mais para tirar uma possíveis dúvidas, né, validar quando a gente está com dúvida de algum dado ou outro. Pesquisar fontes ajuda muito, né? De repente, se você não tem um direcionamento para buscar um dado muito específico, né? E isso é uma característica, a gente tem projetos muito específicos mesmo, vão desde empresas comuns até uma empresa nichada ou uma indústria. Então, tem dados que não são tão simples de achar e a inteligência artificial, ela dá esse norte, ela ajuda também, né? Fora as ferramentas que a gente usa. Tem também as mentorias, que a gente tem tanto com profissionais de mercado, né, de empresas de referência como o BEM, e tem também os professores que nos auxiliam, né? Como que os professores auxiliam vocês nesses projetos que vocês estão desenvolvendo? Então, geralmente a gente vai pela demanda, né, do projeto. Então, pode ser que você tenha mais mentorias ou pode ser que você tenha menos mentorias. Vai depender da sua necessidade no projeto. Então, tem projetos que você pode marcar muitas mentorias e o professor vai estar ali te auxiliando, né? Você marca a reunião com ele, você troca a ideia com ele. É bem interessante. Tipo, os professores têm muito a agregar, assim, sabe, nos entregáveis. Às vezes a gente tem dúvida em alguma coisa, parece ser um bicho de sete cabeças, aí vem o professor e faz parecer uma coisa trivial. É isso. Uhum. E como que os professores participam, né? Eles participam de reunião ou é mesmo na sala de aula? Como que você utiliza o conteúdo que você aprende em sala de aula e leva eles para a FEA Júnior, para serem aplicados na FEA Júnior? Então, a gente tem uma diferença considerável entre o ponto em que cada consultor está, geralmente. Então, pode ter tanto um do primeiro ano, como era o meu caso ano passado, quanto alguém que já está para se formar. Então, assim, o ponto em que a gente está na graduação, ele é bastante discrepante entre os consultores, né? Porém, a gente passa Como por um assim? tempo. Você está na graduação, por exemplo, no primeiro e Uhum. segundo semestre, e os E tem consultores já estão bem lá na frente. existem consultores que eles estão bem mais na frente na graduação. E daí tem tanto a diferença do ano em que você está, quanto do curso que você está. E também pode ser diária. Então, como assim? A gente tem tantos consultores que são da FEA, que são da área de business, né? Que são de economia, do mundo das finanças ali, administração, mas a gente tem outros cursos da USP também. A gente permite que outros. Agregam a Isso, FEA. Como, isso. por exemplo, direito. Direito, eu nunca vi alguém de direito lá, mas é aberto para todos. Tem gente da psicologia, tem gente da ECA, né, Escola de Comunicação e Artes, tem gente, assim, até da área de marketing ali, de outros pontos que já têm as suas próprias empresas júniores, né, mas que posteriormente quiseram ingressar na FEA Júnior. Então, a gente entende que essa diversidade, né, ela é importante. Porque se a gente colocasse só o business, 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 talvez uma ideia ali que poderia surgir de uma outra forma de pensar, de uma outra área do conhecimento não pudesse agregar. Tem um profissional que possa auxiliar Sim, de outra sim. área. E aí vai variando dentro da empresa também, porque, por exemplo, pode ter profissionais que, por exemplo, vieram da Escola de Comunicação e Artes e foram para a área de RH, ou que foram para a área de mercado. É bem variável, assim, Uhum. dentro da empresa. Que mais? Fala um pouco mais aí da FEA Júnior, a estrutura dela. Olha, a estrutura é surreal, assim. Tanto que quando a gente entra, a gente se sente meio isolado dentro da graduação, né, da FEA como um todo. Aí a FEA Júnior meio que te abraça, te dá um combustível para continuar, sabe, para usar toda aquela pressão do dia a dia, né, dos professores, da graduação, para você ir melhorando, né? Tem tanto a parte de capacitação, que é muito forte,
tem treinamentos que os próprios alunos fazem para os alunos dentro da FEA Júnior, quanto tem plataformas também que a gente utiliza para aprender hard skill, né? Soft skill. A gente tem visitas presenciais, mentorias com grandes empresas do mercado. Então, tem muita visita para empresa grande de consultoria que a gente faz. Aí conhece tanto da rotina do dia a dia, como funcionam os processos seletivos e até mesmo os treinamentos, né? E assim, quando a gente entra na FEA Júnior, a gente entra cru. Aí a gente passa por um período que é chamado período trainee, né? Ele é geralmente uns 2 meses e pouquinho ali de aprendizado intensivo posto em prática, né? Então, a gente simula, né? Pessoas da própria empresa simulam clientes e você tem que ir aplicando tudo que você aprende para um cliente simulado. Então, é uma forma de você aprender e, ao mesmo tempo, executar. E é por isso que é um pouco exigente esse período. É um dos períodos mais desafiadores, assim, é o começo. Mas, assim, a curva de aprendizado é gigantesca. É surreal. Surreal. A gente, por exemplo, aprendeu a fazer um valuation, assim, claro, né? As bases de como funciona o valuation, mas, assim, num período muito curto. E é uma coisa que, assim, onde que a gente vê isso, né? Teria que ter um repertório maior para poder chegar nesse patamar de Exatamente. avaliar o valor de uma empresa. Exatamente. Tanto que eu lembro até das nossas primeiras reuniões, você tinha perguntado, né, como que um aluno conseguiria dar conta, né, de uma coisa de tal responsabilidade. É justamente por esse nível de preparo e de exigência na hora do período trainee. Ele ainda é, assim, classificatório, né, se você vai permanecer ou não. Mas, assim, geralmente quem vai até o final fica. Ele exige bastante, mas é muito gratificante. Gratificante. Muito Uhum. gratificante. E como que é feita a distribuição dos projetos para os alunos, né? O projeto X, Y, Z, que vai para cada um, para poder desenvolver junto ao cliente. Então, existe um acompanhamento que é feito pela equipe de RH, né? Então, eles veem quem está sendo alocado no quê, se a pessoa está com a sua capacidade máxima, né, produtiva. A gente geralmente costuma alocar 2 projetos por consultor, mas não é regra, pode acontecer mais ou pode acontecer menos, né, a depender da complexidade. E daí eles fazem esse acompanhamento para ver, tal consultor tá só em um projeto, então dá para encaixar ele em algum projeto novo. Ou, tal consultor, ele tem uma afinidade com tal área, ou ele pediu para se desenvolver em tal área. Então, por exemplo, ele quer se desenvolver em pesquisa de mercado. Surgiu um novo projeto de pesquisa de mercado. Aí o RH vai fazer esse intercâmbio. Vou te colocar nesse projeto. Se tiver disponibilidade, se der tudo certo. Ou quer aprender valuation. Aí você pede para o pessoal do RH, pede para a área de vendas e eles veem e encaixam você de acordo com o que você quer se desenvolver. Então, assim, é bastante dinâmico, né? Depende tanto do consultor quanto da disponibilidade dos projetos. Mas sempre tem muitos projetos disponíveis, né? A Uhum. equipe não para. O Sim, mercado voa lá. com certeza. Então vamos ser mais específico, vamos pegar um Sim. projeto que você pegou, né, Uhum, e que você desenvolveu, ele quebra ele em determinados itens, etapas, né? etapas que você Uhum, pode descrever para a gente qual é o seu trabalho efetivamente como integrante lá da FEJUN num determinado uhum. projeto. Perfeito. Eu vou dar exemplo de plano de negócio, né, que é o que a gente tem maior expertise, né? Hum, A gente se especializou bastante, tanto nas técnicas quanto no escopo em si. E assim, o grosso do dia a dia é que você vai fazer, que é o maior diferencial que a gente tem, é a personalização para o cliente. Então, vamos supor que eu fechei um projeto com você para abrir uma loja de vestuário, vamos supor. certo, uma loja de vestuário. Uma loja de vestuário. E daí o plano de negócios ele tem as suas etapas, né? Geralmente tem a primeira etapa que é a ambientação, em que você vai se aprofundar ali tanto no cronograma que você vai apresentar para o cliente, ver certinho para ele se tudo aquilo casa com o que ele está esperando, quanto a issue tree, que é uma das metodologias que a gente usa em consultoria, né? Não só a gente, como as grandes, né? Ele é bastante usado para quebrar problemas. Então, você pega problemas
um problema central e você quebra em microproblemas para você Dividir em conseguir, etapas. conseguir solucionar aquilo de forma bastante produtiva. Então, essa é a primeira etapa. Aí, numa segunda etapa, por exemplo, teria a análise de praça. Então, na análise de praça, você ia filtrar qual é a melhor localização estratégica para estabelecer aquele negócio. E nisso a gente usa uma ferramenta muito poderosa, né, dentro da empresa, para poder captar esse local. A gente faz toda uma análise, faz todo um relatório em cima disso, né, pega os insights para poder passar para o cliente. Aí vem, geralmente, uma das etapas uma das, né, porque tem outra que também é bastante interessante, que é a análise de mercado. Então, ali na análise de mercado, a gente tem várias metodologias diferentes que vai depender da necessidade do cliente. Então, não é todo cliente que vai querer uma análise de 4Ps, por exemplo, mas pode ser que ela esteja incluída na venda do projeto. Então, tem os 4Ps, tem a Tansanson, tem uma análise Pestel, tem várias análises que a gente pode incluir que vão mudando de acordo com a necessidade do cliente, né? Isso geralmente é definido já na venda do projeto para ele, antes de chegar no consultor. Aí, feita toda essa análise de mercado, né, entregue o relatório, feito por meio da apresentação para o cliente, em que ele vai entender, né, como se inserir nesse mercado, quais são as dificuldades, se realmente vale a pena, né, esse mercado, se ele está crescendo, se ele não está. Aí a gente vai, geralmente, para a etapa de viabilidade financeira, né? E a viabilidade financeira, geralmente, é onde os clientes eles enxergam maior valor. E realmente é o que vai dizer se aquele projeto é viável ou ele não é. Geralmente essa é a pergunta que oscilam os projetos no final. Ele é viável ou não? Aí a gente faz uma série de coisas dentro dessa viabilidade financeira, né? Alinha as premissas, né? Sempre alinhando bastante com o cliente para ver se é aquilo ali mesmo que ele quer, se é dessa forma que tem que ser feito, como é que é a precificação, como é que vai ser o faturamento, qual que vão ser os cenários no cenário otimista, o realista, o pessimista, né? E com base nisso aí a gente faz as projeções, DRE, DFC, e parte para os indicadores, que é o que a gente quer saber no final, né? Se vai ser interessante ou não o projeto. Aí, basicamente, assim, de forma simplificada, é isso. Aí, dentro de cada uma dessas etapas, a gente usa as ferramentas, né? Eu não posso falar aqui quais são elas, né, por uma questão ali né, compliance da empresa, mas a gente tem um ecossistema inteiro que nos ajuda. Tanto a USP, quanto os ex-membros da FEA Júnior, né, que são uma rede que nos dão suporte quando a gente precisa, quanto profissionais de mercado, né, e quanto nós mesmos, porque toda a entrega que a gente vai fazer, a gente tem que validar com a nossa equipe. A gente manda lá no nosso grupo e a equipe inteira valida, né, cada um vai dando, eu acho que poderia ser assim, acho que você poderia mudar isso, poderia agregar isso. Então, é um ecossistema que nos ajuda nas entregas. E quanto tempo uma vez que vocês pegam o projeto, você tem que entregar esse projeto pronto para o cliente? Então, Como é que é muito feita essa parceria? Muito variável. Depende, assim, da necessidade. Porque dependendo, por exemplo, se você for fazer um plano de negócios que ele tem só a ambientação, uma análise de praça, análise de mercado e a viabilidade financeira, por exemplo. Aí vai ser um tempo, né, ali personalizado para ele. Mas vamos supor que ele queira um plano de assessoria, né, que é outro escopo que a gente tem, que é o pós-viabilidade financeira, né. Aí já vai estender bem mais. Então, não tem, assim, um tempo médio, assim. Depende muito da necessidade, né. Por exemplo, o valuation totalmente diferente do plano de negócio, que já é totalmente diferente da pesquisa de mercado, aí vai variando, né. Por exemplo, na pesquisa de mercado, a gente tem algumas etapas, que é a ambientação, a análise de público, análise de mercado, e daí pode ser que seja incluído uma viabilidade financeira ali, por exemplo. Então, varia, bem variado. Quando que começa os estágios das pessoas, dos alunos, que a própria USP coloca lá, que as empresas começam a buscar esses profissionais como Bom, estagiário? Dentro da fé, pode ser até mesmo antes de você entrar. Você passou lá no vestibular. É mesmo? Tem um conhecido meu da minha sala que, quando ele passou,
que ele tinha já, não, passei na USP, ele foi para um processo seletivo e já entrou num banco. É assim, é surreal, é surreal. As portas que a USP em si, a FEA abrem para o aluno. Quer dizer que Uhum. só o fato já tá matriculado, já está É. cursando o primeiro semestre, já é Uhum. um motivo para as empresas investirem nesse Sim, aluno como sim. estagiário. Sim, realmente eles enxergam muito valor. Justamente porque tem uma coisa na USP que acontece, que é a questão da autonomia. Então, é tido pelos professores que um profissional exímio é aquele que consegue ter autonomia para tomar as decisões e para correr atrás de fazer as coisas acontecerem. Na USP a gente é muito instigado a isso. E outro ponto é o contato com as entidades, né? Isso enriquece demais, porque você aprende muita coisa que, de repente, uma universidade que não tenha uma entidade para você se desenvolver, você pudesse passar batido, muita coisa que você poderia aprender, né? Então, tem muito valor. E as empresas enxergam muito valor nisso também. Uhum, entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que eu vou te Hum. jogar meio que na fogueira. Embora você já esteja no terceiro semestre de graduação. Numa eventual crise, você como já lá na frente como administrador de uma empresa, Hum. numa eventual crise econômica, tanto doméstica como internacional, quais são as diretrizes que você toma como administrador da sua empresa, você administrando a sua empresa? Hum. Bom, primeiramente eu acho que qualquer administrador que se preze, ele já vai ter um gerenciamento de risco para o futuro em si. Então, eu acredito que se vier uma crise doméstica ou internacional, já é para esse administrador estar preparado para esse cenário. Já é um É, pré-requisito que eu ele tem que ter. acredito que sim, deva Um ter já bom um preparo. administrador. Sim, eu acredito que é imprescindível assim, para você não ser pego de surpresa, né? Uhum. Tem a questão das reservas, né? De você, sei lá, tive um problema. Claro, se for nível pandemia em que você vai ficar isolado ali por 2 anos ou mais, é um pouco difícil você conseguir se precaver para tamanha desgraça, né? Mas Mas uma uma recessão recessão você consegue prever ali por meio de gerenciamento de risco, né? Se você por um conseguir período, fazer. vamos colocar aí um período É, de um ano. Você acha que o administrador de empresa ele tem que estar precavido para uma eventual recessão doméstica para que ele possa se virar nos 30 uhum, ali? com certeza. E avaliar com relação tanto aos cenários, mas também já ter planos de ação, né? Então, de repente, se surge uma pandemia, qual vai ser o plano de ação que a minha empresa vai adotar? Então, se surge uma pandemia e eu tiver que utilizar mais o contato online com o meu cliente. De repente, claro, não são todos os nichos e segmentos que vão conseguir fazer isso, mas se tiver dentro do que você pode fazer, quais iniciativas você tem? Você está preparado para isso? Vai despender muito custo? Tipo, o seu pessoal que trabalha com você, ele vai conseguir dar conta? Você vai ter que cortar gastos? Você vai ter que diminuir custo com o de pessoal? Então, são coisas que você tem que projetar, né? No mundo de hoje, ainda mais agora com inteligência artificial, em que você pode ter uma ajuda ali dessa ferramenta para projetar as coisas, para realizar os cálculos, eu acho que é uma coisa que tem que ser feita para qualquer negócio, assim. Até que ponto, Lucas, você acha que uma empresa, né, deve correr risco? Né? Ele tem que ter um percentual ou deve estar sempre com o pé no chão? Como é que você vê essa questão, essa variável risco que uma empresa deve Então, eu acredito que dependa muito do perfil do negócio? do negócio e também dos investidores, né? Eu acredito que tem alguns que são mais agressivos, no sentido de, não, certos riscos a gente se propõe, se sujeita a tomar. Tem outros que são mais conservadores, né? E assim, eu acho que depende muito da análise do mercado e das projeções. Então, se a questão do data-driven, né? Se você está amparado por números ali das projeções, você pode tomar as decisões com uma maior segurança, mesmo que seja mais arriscado. Pelo menos é isso que eu assimilei das aulas até o momento. Uhum. Tem que estar com os números na mão. Sim,
Não pode E faltar. você acha que tem que ter aí um certo percentual, trabalhar com percentual, por exemplo, 10%? Até quanto, assim, de uma forma genérica, você acha que com capital X você deve correr o risco? 10%, 20%? Nossa, eu acho Ou, que ou muito trabalhar dessa variável. forma é inviável, né? Ou tem que ter Hum, mais elementos para poder. eu acredito que tem que ter vários outros Vários outros elementos para elementos. poder fazer tão específico assim um dado. Porque depende muito do setor, da área, de quais são os riscos que ela vai correr, porque nem todo risco é igual, né, a depender da área. Uhum. Às vezes a volatilidade deve ser muito variável de uma área para outra, como, por exemplo, sei lá, um setor que é influenciado pela geopolítica. É muito mais perigoso do que um que é influenciado, de repente, por uma política doméstica que está estável. O risco vai ser bem menor. Agora, Ou um produto sazonal. então, tem todos esses fatores, né? Então, não dá para pegar um dado preciso assim. Pelo menos eu não consigo estimar um assim agora. Mas eu acredito que dê para ter valores interessantes, sim, para quem tem um perfil de arriscar mais. Uhum. E com relação ao marketing, você acha que todo administrador tem que ter um percentual destinado ao marketing? E quanto seria esse percentual? Eu sou suspeito para falar, porque eu acredito muito no marketing e no papel que ele tem para fazer o negócio deslanchar. Sim, com certeza, o marketing tem que ter ali uma fatia considerável para poder fazer as coisas acontecerem. É, Claro que tem a diferença da questão do tráfego pago e do tráfego orgânico para os negócios, né? Mas marketing é uma área que você não pode deixar morrer, né? Muito do faturamento de muitos negócios depende, assim, de forma equivalente ao quanto você investe em marketing. Então, você consegue estimar dentro do marketing, quanto eu vou gastar aqui é, por produto, quanto que eu vou ter de retorno. Por produto, não, por marketing, né? Então, quanto eu vou gastar de marketing e quanto isso vai me retornar. E você consegue ter vários números e várias variáveis diferentes que partem desses números, né? E aí tem como você testar, e testando também, né? Você vai testando estratégias diferentes para ver quais são mais efetivas, quais são menos efetivas. Mas, assim, um dado de investimento, nossa, eu devia ter trazido a minha colinha. Mas eu não vou saber precisar agora. Mas eu sei que tem sim estimativas de Eu, quanto que uma empresa que se preze tenha que investir em marketing para conseguir o mínimo ali. eu chutaria 20%. Você acha que é um número absurdo Não, não acho não. ou Porque tá compatível? É, assim, da minha visão aqui, sem pegar fontes, eu acredito que seja um valor interessante, sim, porque você pega os gastos com marketing da empresa e são valores exorbitantes, são imensos, né? Se a gente Uhum. pega assim no bruto. Então, eu acredito que sim, é um valor interessante. Uhum. E o time que um administrador tem que ter na sua empresa, como que você define esse perfil desse time Para o que exatamente? para gerenciar juntamente com o administrador? Então, até onde até da FEA Júnior mesmo, né, o contato com as lideranças, né, dos treinamentos que a gente tem, eu acredito que o maior desafio de todos para a questão do time é você entender que ele faz parte daquilo. Então, se ele entender que ele faz parte daquilo, isso de repente se converte num sucesso muito maior, porque ele vai estar mais motivado e a questão da produtividade, né, que é tida no meio business, ela vai se tornar uma coisa natural. Então, se você está engajado, se você está motivado dentro daquela empresa, se você está feliz com o que você está fazendo, com aquela área, e você se sente pertencente àquilo, os números vêm. Não é uma coisa forçada, enfiada a goela abaixo, né? Então, acredito que o papel do time ele é diretamente proporcional ao sucesso da empresa. Mas o líder tem um papel muito grande nisso. A liderança, com certeza, é o carro-chefe para fazer isso acontecer. Claro, tem a questão do sucesso profissional, da carreira, mas se você está com um líder ali que consegue te puxar para frente, fazer você estar alinhado com o objetivo da empresa, é sucesso.
na teoria, né? Uhum. No caso, você concluindo aí o curso de ADM, você teria algum tema específico que você gostaria de aprofundar e continuar seus estudos? Então, eu estou bastante aberto, agora para falar bem a verdade, a conhecer as áreas no geral, assim. Agora eu estou conhecendo consultoria, né, com a empresa Júnior, tem a possibilidade de conhecer as outras áreas dentro da empresa, mas eu estou bem aberto mesmo, assim. Eu gosto de marketing, sempre gostei de marketing, assim, eu acho que é muito genial toda essa cara que tem por trás e todo o conteúdo que você tem que assimilar para atingir os resultados, né? Mas eu tô aberto também às outras áreas. Então, Então, por tô enquanto, descobrindo. você está descobrindo É, qual vai ser mas você pretende aí continuar seus estudos. Ainda não sabe, neste uhum. momento, qual que você vai ser, mas você vai continuar. Nossa, com certeza. E, inclusive, tem muita empresa grande que ela oferece progressão de carreira, né? Então, eu conheço consultorias, por exemplo, que elas investem tanto no seu desenvolvimento, né, na carreira, quanto na questão do desenvolvimento da graduação, da pós-graduação. Tem uma... Eu posso falar o nome da empresa aqui? Pode. A BCG, por exemplo, ela investe no MBA se o profissional quiser. Então, ela financia mesmo para o funcionário, né, a pessoa que faz parte do time, ir para fora, estudar em universidades super reconhecidas, de ponta, e depois retornar para a empresa. Então, é bastante interessante. Até o mercado mesmo incentiva você a continuar estudando, assim. É muito interessante. Ô, Lucas, com relação a empreender, você já passou pela sua cabeça empreender em algum tipo de negócio que de repente você gostaria de arriscar? Olha, já passou algumas vezes, sim. Mas, assim, eu acredito que conforme eu for evoluindo na graduação, eu vou sair com outras ideias totalmente diferentes. Eu já pensei no mercado de vestuário personalizado e já pensei no mercado de dança, né? Porque Dança? por incrível que pareça, eu já fui professor de dança, É mesmo? Que tipo de de dança? Qual estilo? hip hop. Hip hop? Professor de hip hop, aí ficou na minha cabeça o mercado da dança, que é uma coisa que eu gosto, mas assim, conforme a gente vai aprendendo a teoria, né, sobre administração, você vai vendo que de repente o que você acha que é o melhor não é. Você se descobre muito assim. E é isso. E lá na USP, voltando aí à sua questão da graduação, como é que é o ambiente lá com seus colegas na sala? Você mora sozinho, na USP mesmo? Como é que é? Então, eu moro no alojamento da USP, né, no CRUSP. Eu divido, é tipo como se fosse um apartamentinho, né, em que eu divido com mais dois alunos, né, eles são de áreas totalmente diferentes, um é da fonoaudiologia e o outro é da pedagogia. E isso é uma coisa interessante, né, porque a gente tem um contato, um intercâmbio muito grande com outras áreas, né. Eu, de repente, tanto lá em casa eu vejo a diferença, né, dos ambientes dos institutos, né? E isso é uma realidade na USP. Cada instituto é um mundo. Então, a odontologia é completamente diferente da FEA, que é completamente diferente da Poli, que é completamente diferente da pedagogia. E aí são micro ecossistemas ali, né, que existem. Mas o Uhum. intercâmbio é sempre muito válido. E, você perguntou da sala, né? Na sala de aula, o perfil é um pouco mais homogêneo ali, né? O pessoal que já entra com uma visão do que quer, ou tem já um negócio da família e quer gerir, então está se preparando para isso. Majoritariamente masculino público, né? É Tem um masculino, o público, público de ADM? bastante masculino. Por exemplo, eu que era da odontologia, né? Lá era majoritariamente feminino o público, né? Então Uhum. você nota essa diferença assim gritante entre os dois institutos. E a sua sala tem quantos alunos, por exemplo? É mais de Uns 30? quase 100, eu acho. 100 alunos na sua sala? 100, se eu não me engano. De uma Bastante única gente. turma? Tanto que Do assim, período você estuda no período da noite. isso, no período da noite. Tanto que divide a turma, dependendo da Ah, matéria, tá. né? Geralmente é nos auditórios, né? As Auditório. aulas, aí é Eu também bem... lembrei quando eu fiz cursinho. Era Aham, também essa faixa, é, 100, 150 alunos. é O bastante professor gente. dava aula com microfone. Então.
Não, também tem. Tem? Tem, Hum. tem lá. É esse ambiente, assim. Geralmente o pessoal tem uns. Claro que o mercado business ele é bem diverso, mas assim, tem uma tendência. Geralmente os alunos já entram pensando no mercado financeiro. Mercado financeiro? Uhum. Muita gente entra. Tem bastante gente que entra pensando em empreender também, Hum. né? Mas muitos já estão com a visão no mercado financeiro. É bem interessante. E o pessoal lá, você sente que é mais assim, classe média? Ou, A classe média, média alta, sim, hum, realmente. que vem de É escolas outra realidade. particulares ou não? Sim, escola particular é um perfil bem específico, assim. Por exemplo, se você for comparar com outros institutos, eu diria que, de repente, a FEFELESH teria pessoas mais baixa renda, né? Digamos assim, com uma realidade um pouco diferente desse perfil que frequenta a FEA, por exemplo. E daí tem essa diferença também de um instituto para o outro, né? Em Uhum. vários pontos. E esse período, aí você está no terceiro semestre, Isso. Na falta teoria, mais 7 semestres? Não, 7. Na teoria, 7, né? muita coisa para aprender, hein, Lucas? Nossa, sim, E aí, como é que você sim. se sente, né, nesse tanta coisa que falta para você aprender e que você já está imaginando na conclusão do curso? Nossa, eu tô ansioso. Tô ansioso. Tipo, tem muita coisa para aprender. É, mas, assim, como eu já penso no depois, eu tenho muita coisa de ficar pensando no depois, eu já fico pensando, se eu vou conseguir concluir tudo isso dentro do período previsto, né, que são esses 5 anos, porque tem muita gente que entra, mas aí não conclui nesse período por Porque fica com o opção DP. ou por DP. Pode ser os dois, mas pode ser por opção também. De repente a pessoa quer fazer uma entidade, quer pegar menos matéria e aumentar o tempo da graduação. Ou está num estágio e quer estender. Porque o objetivo de muita gente lá é trabalhar, né? Se inserir no mercado. Então, como a gente pode se inserir desde o primeiro ano, aí meio que o tempo que você vai demorar para se formar acaba ficando redundante para alguns, não para todos. Tem gente que, Uhum, pelo amor de Deus, se não se formar o quanto antes, surta. é verdade. E com relação a, voltando aí para a FEA Júnior, que conselho você daria para os alunos da USP que gostaria de entrar na FEA Júnior e participar desse grupo seleto? Olha, eu diria, vai em frente, e se não conseguir de primeira vez, não desista, tenta de novo. Inclusive, quem está avaliando vê valor nisso, em o pessoal tentar de novo, tipo, já tentou o nosso processo seletivo, não foi, mas está tentando de novo. É uma experiência que, assim, eu acho que é imprescindível de ser vivida na fé. E assim, até existem pessoas que têm uma visão errada na fé, de que vai entrar e acabou a vida na FEA Júnior. Justamente por essa fama de ser um ambiente desafiador, de ser um ambiente em que você tem que se dedicar. A carga horária é a carga que se assemelha a de um estágio. Então, assim, você tem que conciliar com os estudos. Mas é uma experiência muito enriquecedora. Vale muito a pena. Então, eu diria que você vai entrar na FEA e você não vai passar pela FEA Júnior, você não passou pela FEA Direito. Eu diria isso. É Então, quem quer mesmo? entrar, tente e não desista. Vale a pena. E o TCC? Você tem ideia como funciona o TCC na área de ADM ou no oitavo, 10º semestre, já nos últimos semestres? Então, Você já viu falar, alguém comentar? eu não fui muito a fundo nisso, mas eu sei que, por exemplo, existe uma entidade na FE que ela faz projetos de pesquisa e, de repente, quem entra nessa entidade e consegue fazer um projeto lá, fazer acontecer, pode até substituir o TCC por este projeto. Hum, Então, eu acredito que seja na linha ali de pesquisa. Não sei muito mais detalhes, que eu ainda não me aprofundei nisso, mas acredito que não deva ser um bicho de 7 cabeças, né? Acho que é tranquilo, é só você escolher uma área ali uhum, e se aprofundar nela, né? entendi. Então, Lucas, para a gente encerrar, vou fazer uma Uhum. pergunta para você, que é mais ou menos assim: se você tivesse que escolher alguém para você ser por um dia,
por um dia, quem você escolheria? Ou talvez então, ou passar uma tarde com essa pessoa, né? Passar uma tarde. Ou passar uma tarde com essa pessoa, conversando, tomando um chá. Essa pessoa pode estar aqui ou não. Nossa, vai ser chocante o que eu vou falar. Mas eu adoraria passar uma tarde e conversar sobre negócios com a Anitta. Anitta? Juro para vocês. Caracas, por que Anitta? Porque ela é um monstro de marketing. Ela é um monstro de marketing. Assim, é surreal. Surreal. As sacadas dela para lidar com imagem, com gestão de imagem, com carreira, com estratégia de marketing é bizarro. É bizarro. Então você enxerga tudo isso na Anitta, na carreira dela. Eu vejo que ela conseguiu ser inovadora. Eu acho que inovação é a palavra. Inovação. Pegou um gênero ali tido como marginalizado, né? E transformou em algo mainstream. Então, assim, ela fez uma coisa que eu achei muito incrível. Em questão de inovação e marketing, assim. Sério, eu acho que ela dá aula, assim, todo dia. Muito interessante. Claro que tem uma série de outros exemplos incríveis, mas eu acredito que no contexto brasileiro em inovação é uma das personalidades que se destaca hoje em dia, né? Valeu, Lucas. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade.